Peço a gentileza de quem ainda quer reforçar o seu café, pegar aí encher a xícara, quem está aí se servindo, fiquem à vontade, né? Nós vamos iniciar essa manhã nosso Bom Dia TI de número 158. É uma satisfação muito grande a gente estar aqui, ver essa casa cheia e cada vez mais cheia, né? A gente tem tido um crescimento orgânico muito bom, isso é sinal de que a nossa mensagem enquanto comunidade de TI aqui da Serra está chegando, né, nas demais empresas também, para que a gente possa se reunir e tratar desses temas que são pertinentes ao nosso meio. Agradeço muito ao Gustavo Pagotto por ter se deslocado de São Paulo até aqui para conversar com a gente. Com certeza vai ser uma manhã muito produtiva para todos nós, ainda mais tratando de um tema tão relevante que é sobre gestão de vendas e ainda vinculado à inteligência artificial, que é a hype do momento. Então, obrigado pela presença de todos vocês, ficamos muito felizes. Peço a vocês, como eu faço em todos os eventos, tem um card ali em cima da mesa com as nossas redes sociais do Trinopolo. Por favor, registrem o evento pelos olhos de vocês, marquem o Trinopolo, para que a gente possa compartilhar essa visão de vocês do nosso evento. E para dar o bom dia oficial, eu chamo o meu querido presidente aqui, Sandro, por favor, vem aqui para o seu momento de fala. Bom dia, pessoal. É uma alegria muito grande estar aqui vendo esse evento cada vez maior. Conversei com algumas pessoas aqui no início, todos me falaram do quão surpresos ou felizes estão com o nosso evento, de tão importância, toda a primeira sexta-feira do mês, e ele é muito importante mesmo, e ele se realiza pela presença de vocês. Então, obrigado pela presença de vocês. Cada vez que eu subo aqui, eu fico pensando o que eu posso trazer aqui de agradecimento, exatamente por isso, por vocês estarem aqui, né? E aí eu queria contar um pouquinho como é que eu trouxe o Gustavo Pagotto aqui para estar palestrando. Ele veio de São Paulo, trouxe essa friaca aqui para a gente. E eu participei de um treinamento com ele em São Paulo, no G4 Educação, um dos melhores treinamentos de vendas que eu participei. E no intervalo, eu contei para ele o que era a nossa comunidade de TI, o que era esse evento, a importância, as pessoas que vinham aqui, o que a gente fazia, e ele disse, na hora ele topou. Então vou lá falar com eles. Então, olha, a presença dele aqui, de se deslocar de São Paulo até aqui, vir aqui para nos dar essa aula, essa palestra, é por vocês. Não fui eu que convenci ele, foi isso que a gente faz aqui toda a primeira sexta-feira do mês, de tão importância, convenceu ele rapidamente para ele vir aqui. Então, é nós aqui, é a nossa presença, é vocês que fazem isso. E também não quero deixar de lembrar também, de esquecer que ontem foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. E para nós que somos empresas de tecnologia, o quanto a gente não polui, então a nossa importância nisso. E aí eu lembrei de uma frase que a gente sempre ouve, né, que é a nossa importância aqui, a gente tem que, na nossa passagem, a gente tem que ter um filho, a gente tem que escrever um livro, a gente tem que plantar uma árvore, né? Mas como fazer isso, né? Plantar uma árvore com tanto asfalto, ler livro, escrever um livro, a gente quase não lê mais livro, e também ter filhos, as pessoas estão tendo cada vez menos filhos, né? E a analogia que eu faço é, ter o filho, a gente pode fazer isso tendo amor ao próximo, amor às crianças, amor a quem precisa, amor ao pet, menos amor ao bebê reborn, isso não precisa. O plantar a árvore, desde a gente guardar um papel no bolso e depois procurar um lugar para descartar isso. E nós trabalharmos também numa empresa de tecnologia, preservando o meio ambiente. Isso também é muito importante. E o livro, a gente pode participar de um webinar, de um podcast e passar a nossa mensagem. Então, isso que eu queria deixar para vocês aí de importância. Espero que aproveitem bem o nosso evento, curtam bastante a palestra, bastante conteúdo aqui para todo mundo. E vou passar a palavra aqui para a Carmen, que vai falar um pouquinho aqui do Trino Mulher. E, de novo, muito obrigado pela presença de todos aqui. Bom dia, pessoal.
Então, me chamo Carmen, né? O Sandro me apresentou. E eu vou pedir para vocês a licença de fazer a leitura, porque quem é mulher aqui sabe, né? A gente não consegue falar em 3 minutos e o reloginho está aqui na minha frente. Então, eu vou apresentar para vocês o projeto que nós começamos, que se chama Trino Mulher. É uma satisfação estar aqui com vocês para apresentar a trajetória do Trino Mulher. O movimento que completa hoje, exatamente hoje, 3 meses de atuação. O Trino Mulher nasceu em 6 de março, durante o Bom Dia TI, aqui neste ambiente que respira tecnologia. E qual foi a proposta? Fortalecer e ampliar iniciativas já existentes no Trinopolo, direcionadas a mulheres na tecnologia, aumentando a representatividade feminina da Serra Gaúcha e promover conexão maior entre as empresas de tecnologia, empreendedorismo e os movimentos femininos que vêm crescendo em todo o Brasil. Esse cenário é tão significante nos últimos anos que foi sancionada uma lei até um pouco desconhecida de muitos, a Lei 14.685 de 2023, conhecida como a Lei de TICs, que prioriza recursos públicos para projetos idealizados por mulheres e para mulheres, apoio e capacitações na tecnologia e comunicação para mulheres. Para vocês terem ideia, gente, em 2024 foi devolvido mais de R$1 bilhão, R$1 bilhão para o governo, porque não haviam projetos de mulheres para mulheres. E há recursos disponíveis para projetos femininos em TI. O desafio é estruturar e apresentar bons projetos. Quero destacar aqui que o Trino Mulher não se trata de um movimento de disputa de espaço ou empoderamento ideológico. Acreditamos que a TI sempre foi e deverá continuar sendo um ambiente de oportunidades para todos os gêneros. Nosso foco está em criar um espaço seguro e colaborativo, onde mulheres possam se conectar, trocar experiências e encontrar oportunidades através de projetos, buscando recursos para ampliar o desenvolvimento e capacitações. E para isso, organizamos nossa atuação em 2 pilares principais: informação e formação. Na informação são conteúdos e eventos que conscientizam e mostram os diversos caminhos da TI. No pilar formação, realizamos workshops, oficinas e capacitações técnicas em parceria com outros movimentos, com outras entidades educacionais que estão aí para fazer esse desenvolvimento de capacitação. Mas não paramos aí. Nesses 3 meses de vida, o do Trino Mulher, convidamos mais de 15 entidades públicas, privadas e educacionais a integrarem nosso movimento e juntos somar. Realizamos 3 reuniões, 2 presenciais e 1 online. Lembrem que estamos completando 3 meses apenas. Apoiamos e estivemos presentes em vários eventos de destaque do mundo feminino da tecnologia, como a reunião de lançamento do BitBus, Internet Sul, Ladies in Tech em Porto Alegre, Conexão Enterprise Caxias, Jungle Girls em Caxias, Sucesso e Sebrae. O Dia da Mulher Caxiense, realizado pela Coordenadoria da Mulher de Caxias do Sul, junto com a inauguração do gabinete da primeira-dama. Participamos de podcasts, entrevistas na rádio, matérias em portais Leouve, Jornal Pioneiro, e já estamos com vários convites para o 2º semestre. E já em alinhamento para o 2º semestre, é importante destacar aqui que nós estamos com um evento para mulheres meninas e mulheres a partir de 16 anos, junto com o SENAC, onde vai ser a realização deste projeto, que é um projeto inicial do Trinopolo e da Coordenadoria da Mulher, que se chama Elas na TI, ao qual eu peço gentilmente que vocês divulguem entre as empresas de vocês, entre os conhecidos, entre as adolescentes, porque é um projeto gratuito e é de formação, onde elas aprendem desde o início até saem de lá preparadas para enfrentar um estágio. Tá? Então, se chama um projeto Elas na TI, tem o link no Trinopolo,
E esse é uma parceria, de novo, com a Coordenadoria da Mulher e o SENAC. E temos também vários eventos já encaminhados para o segundo semestre na formação, de novo, em parceria com as instituições. Teremos um curso de RH, de formação de RH, porque é importante que todos, além da formação técnica, tenham postura e posicionamento numa entrevista. Teremos em vários segmentos da gestão de TI. Estamos com a campanha do agasalho também, em parceria com as academias Encore, onde as doações de roupas cobertores serão entregues à Casa da Criança Feliz e Recanto da Compaixão Frei Salvador. Participem, doem e façam a sua parte, porque nós acreditamos que, além de ser mulheres e homens da tecnologia, nós temos a nossa responsabilidade social. Aproveito este momento para convidar todas as mulheres presentes e as não presentes, através de vocês, maridos, namorados e esposos, que puderem incentivar para o nosso próximo encontro de network. Será uma roda de conversa no dia 23 de junho, às 19 horas, no Bar P47, na Avenida Itália, ali no bairro São Pellegrino. Nós fizemos vários encontros deste tipo, onde a gente faz um network, onde a gente divulga, onde a gente conversa, onde a gente se conhece e faz várias conexões. O ramo de TI, principalmente esse é o nosso foco, é desmistificar que a gente tem que ser só programadores ou desenvolvedores, ou de hardware ou de software. A gente pode sim trabalhar em todos os ramos da TI, né? Porque a tecnologia está desde o momento que a gente se desperta. Acreditamos que o sucesso não precisa ser perfeito, mas precisa ser feito. Se errarmos, saiba que foi tentando acertar. Muito obrigado a todos, obrigado ao Sandro pela oportunidade e ao Edson pelo espaço. Obrigado, Carmen. Esses materiais também de divulgação da campanha e Elas na TI está por encerrar as inscrições, quer dizer, o curso começa semana que vem, então quem ainda tiver alguma indicação de alguma menina que possa fazer parte aí desse novo projeto, nos procure ou diretamente no SENAC para integrar essa turma. Gostaria também de agradecer aos nossos patrocinadores que nos ajudam a fazer esse evento ser maior e melhor cada vez. Agradeço a Azura, a Sirium, a Energy Telecom, a Keyworks, a Mercanet, a Nomad, a Soluzione e a Xplay. Também temos o apoio da SIC, Caxias do Sul, da do Bonspiller Fadanelli, da Vinícola Jolimon, do Sebrae. E hoje também a gente tem o apoio do Vander aqui, que é do Vandro, que Decorações, que gentilmente cedeu aqui a decoração das mesas, enfim, para deixar o nosso ambiente mais bonito, mais agradável para recebê-las. Então, muito obrigado por essa gentileza. E chegou o momento mais esperado da nossa manhã. Nosso convidado, Gustavo Pagotto, fundador da Pipe Lovers, a maior comunidade de educação em vendas B2B do Brasil. Além disso, ele é investidor anjo, conselheiro de startups, embaixador da Zoho CRM e mentor em programas do G4 Educação. Gustavo tem um olhar transformador sobre vendas, crescimento de empresas e uso de tecnologia no processo comercial. Hoje, ele vai nos conduzir por uma reflexão essencial de como gestão de vendas, inteligência artificial, pessoas, enfim, equipes, podem levar as nossas empresas a um patamar melhor, maior de vendas. É sobre vender melhor, com dados, com eficiência e com previsibilidade. Convido Gustavo Pagotto para subir ao palco. Bom dia, gente, tudo bem? Pô, depois dessa apresentação aqui eu fiquei até meio balançado, né? Já testou meu alemão hoje de manhã, ver se eu estava falando alemão bem. O outro veio me perguntar se eu era italiano de verdade. Então, assim, falo alemão e passaporte italiano, então estamos em casa, né? Só não tem o casaco pro frio que vocês têm aqui, né? Tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre vendas aqui, um pouco de inteligência artificial. Agradecer todo o time aqui, principalmente o Sandro, o Edson,
que viabilizaram isso. Maurício também, que encheu bastante meu saco aqui para garantir que eu viesse, né, Maurício? Mas é um prazer estar aqui com vocês, gente. Antes de tudo, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Gustavo Pagotto, o Edson já deu um pouco das credenciais. Estava conversando com a Carmen aqui um pouco antes, inclusive parabéns, Carmen, pela iniciativa aí do Trino Mulheres. Eu sou o Gustavo Pagotto, eu tenho uma carreira aí de mais de 15 anos, quase 20, liderando equipes de vendas. E durante a minha jornada tive a oportunidade de trabalhar em empresas brasileiras, como a TOTUS, como a Acreditas, que é uma fintech que virou unicórnio, e trabalhei também no LinkedIn, trazendo soluções aí para fazer social selling, vendas sociais em toda a América Latina, né? Então foi uma carreira longa em grandes empresas. Meu pai sempre foi empreendedor, então eu tive a oportunidade aí de conviver com um empreendedor dentro de casa. E nos últimos 3 anos entrei no mundo de educação para vendas. Fui convidado pelo G4 Educação para dar aula nos programas presenciais ali. Confesso que eu sempre tive preconceito com o instrutor de vendas. Toda vez que eu ia ver um treinamento, esse cara aí não sabe nada, esse cara não sabe como que é vender o meu negócio. Eu falei, só vou dar aula, só vou dar palestra se eu puder contar as coisas que eu sempre fiz de verdade, né? Então, eu estou nessa jornada de educação para vendas faz 3 anos, né? Quando eu fundei a minha empresa, que é a Pipe Lovers. A gente é uma universidade para treinamento de equipes de vendas B2B, ou seja, para quem vende no corporativo. E tem sido uma jornada legal, né? Tem um pouco dos números aqui que eu trouxe para vocês, para falar um pouco como que a gente vem evoluindo. Informações importantes logo no começo, né? Eu estou tentando ficar famoso nas redes sociais, então todo mundo deve estar com os celulares aí, não deixem de me seguir no Instagram, @gupagotto, ou no LinkedIn. E quem quiser já o material dessa apresentação, pode ir lá no meu Instagram, mandar uma mensagem direta, escreve lá Trinopolo, tudo junto, que vocês vão receber o material dessa apresentação, tá? Quem esteve no jantar ontem lá, já sabe que meus robôs ficam doidinhos ali, mandando mensagem para vocês. Para falar rapidamente do que eu faço todos os dias, nos últimos 3 anos, eu participei de mais de 600 horas de aula de treinamento, né? Então, são 15 anos de experiência e aprendendo todo dia. Por quê? A gente nunca sabe tudo, pessoal, principalmente no mundo que a gente vive hoje de IA, todo dia é uma coisa nova para aprender. Eu aprendo lá com gerentes de vendas, com vendedores, com pré-vendedores, com pessoal de canais e parcerias. E como uma startup, né, comecei o meu negócio há 3 anos atrás, sem investidor, sem sócio, eu mesmo, botando a cara ali na internet. E esse é um pouco da curva de crescimento que a gente fez, evoluindo todos os dias, né? Eu nunca esqueço o primeiro mês lá que a gente faturou R$ 1.800, né? Eu falei, esse negócio aqui vai ser difícil pagar minhas contas, né? Isso aqui hoje é uma das nossas linhas de negócio, que representa mais ou menos uns 40%, 50% do nosso negócio. Mas por que eu gosto de falar isso? Porque é uma evolução. A gente começou como uma comunidade, né? Então estou feliz de ver também aqui a comunidade sobre TI, a comunidade das mulheres, tem um pessoal fazendo lá guardiões, comunidade para os profissionais de TI. Aprender em grupo, né, é muito mais fácil do que aprender sozinho. A Pipe Lovers começou como comunidade e a gente evoluiu para uma universidade. Mas vamos lá para o nosso conteúdo de hoje aqui, que eu prometi para o Edson que em 1h50 eu fazia esse conteúdo aqui. Ele ficou meio desesperado, ele falou, só 1 hora. Quem aqui já vendeu ou já foi vendedor? Só para ter uma temperatura. A sala tá boa, né? Legal. E vocês sabem qual que é o sonho de todo vendedor, né? Qual que é o sonho de todo vendedor? Você fala, é ganhar dinheiro, é comprar um carro, é comprar uma casa, né? O sonho de todo vendedor, pessoal, é virar gerente de vendas, né? O cara quer virar chefinho, eu quero virar chefe, deixa esses caras vendendo para mim aqui, eu vou ganhar comissão, né? Bom, um dia esse sonho vira realidade, né? Você fica lá tantos anos enchendo o saco do dono da empresa, do diretor que você quer virar gerente de vendas, um dia ele, tá bom, agora você, o gerente saiu, agora você é o novo gerente. Aí você vira o gerente e você percebe que a vida é totalmente diferente, né? É totalmente diferente gerir um time de vendas do que ser um vendedor, né? E aí bate aquele certo desespero. Bom, quem que pode me ajudar? Aí começa a bater, o que eu vou fazer, né? Aí você vai no YouTube, vai no Google, mas o dono da empresa aqui, não, você não ficou pedindo
vários anos para virar o gerente de vendas, agora você quer ser ajudado, você vai procurar fórmula mágica na internet, está cheio de guru de vendas na internet, né? Eu fico maluco com esses caras, né? Os caras, você vai ver o histórico desse pessoal que tem lá 1 milhão de seguidores, 500 mil seguidores, falando sobre técnicas de vendas, os caras fazem aqueles teatrinhos, né? Aí você vai pegar o histórico dos caras, nunca vendeu nada, né? De marketing eles são bons, isso a gente tem que tirar o chapéu, né? Mas vai ver o histórico de vendas na prática, não tem, né? Bom, e a gente está lá, procurando uma solução e a meta está lá, né? A luta contra a meta todo mês está valendo. Hoje até um dia bom, né? Inclusive é excelente que vocês fazem na primeira sexta-feira do mês, né? Aqui o café, porque se fosse na última, os caras iam chegar tudo meio... como foi dia 30 de maio, né? O meu time vendeu 30% da meta no último dia do mês. Eu falei, cara, essa coisa é de maluco. Eu acordei no último dia do mês, falei, não, gente, se não der hoje, tá tudo bem, fizemos o que tinha que fazer. Não, fizemos 130% da meta, mas 30% do resultado foi no último dia. Ah, não, isso é coisa de louco. Só que normalmente a gente está lá apanhando da meta. Bom, pessoal, ao longo de toda essa minha jornada, o que eu posso dizer para vocês? Que gestão de vendas é uma disciplina que você aprende no dia a dia, que você aprende na prática, né? Estava falando com o Anderson de manhã, né? Viemos do mesmo hotel, não dormimos junto, viemos do mesmo hotel, né? Meu segurança ali, grandão, cara, né? Segurança, motorista, né? A gente estava falando é muito difícil, né, fazer gestão de vendas, né? Gestão de vendas depende de você trazer boas pessoas, manter as pessoas no time, conseguir relacionamento com os clientes. E isso tudo é uma evolução diária. Não tem milagre, né? O Sandro foi lá, fez aula comigo lá no G4. Já vi algumas pessoas aqui que são alunos meus lá na Pipe Lovers. Não tem milagre. Não é que vocês vão sair daqui hoje e falar, vi a palestra do Pagoto lá em 1 hora, agora eu sou o cara, a mina, né? Não, né? Daqui a pouco eu solto um mano aqui, né? Os paulistas são assim. Bom, legal, né? Já deu para bater um certo desespero aí, né? É muita coisa para aprender, muita coisa para colocar em prática. Por onde que eu posso começar, tá? Vamos lá, gente. Qual que é o papel do líder comercial, né? Se fosse só vender, seria fácil. A maioria dos gerentes de vendas, né, eles foram vendedores. Eles são bons vendedores, eles são muito bons de frente com o cliente. Mas esse não é o trabalho do gerente de vendas. O trabalho do gerente de vendas é atrair e reter talentos. Eu tenho que vender através das pessoas, né? Quando eu estava na Acreditas, né, eu cheguei lá, a empresa tinha 15 pessoas na área de vendas. Obrigado. Na área de vendas B2B. Tinha 15 pessoas na área de vendas B2B. E 2 anos depois a gente tinha 240. Imagina, né? Quando eu cheguei na empresa, uma equipe que era do tamanho dessa fileira aqui. 2 anos depois, eu tinha uma equipe que era 2 vezes esse salão. Eu não ia conseguir vender por 240, nem por 15 eu conseguia. Você precisa conseguir fazer essas coisas através das pessoas. O segundo eu tinha que garantir que 2 salas dessa aqui, cheia de vendedor, executassem todos os dias o que tinham que executar. Tranquilo ou não? Quase impossível, né? E o terceiro, eu precisava entender o que estava vindo de novas tendências do mercado, para garantir com que aquelas pessoas que estão ali executando todo dia colocassem isso em prática. Bom, então eu trouxe aqui algumas dicas para vocês sobre isso. A primeira de todas, eu aprendi logo cedo na minha carreira. Vocês já ouviram falar da Endeavor? A Endeavor é uma instituição que fomenta o empreendedorismo. Eu tive uma chefe que ela foi a responsável por trazer a Endeavor para o Brasil, né? E essa mulher me dava porrada. Hoje eu agradeço, na época eu reclamava, né? Afinal, eu era vendedor, né? Vocês conhecem algum vendedor que não reclama? Né? E ela falou, você precisa ter gente boa no seu time, né? E todo santo dia alguém me manda essa mensagem aqui, ó. Pagoto, tem um bom vendedor aí para me indicar? Alguém está precisando contratar um bom vendedor aí? Quem está precisando aí, levanta a mão, só para eu ter a noção.
Pô, até que tá bom aqui, a mão de obra tá boa, hein? Normalmente tem gente com 2 mãos levantadas. Pelo amor de Deus, né? E aí, olha lá, pronto, apareceram alguns, né? Aí eu vou ver lá, pô, mas espera aí, o que vocês estão querendo contratar? Vocês querem contratar vendedor ou super-herói? Porque quando eu vou entender qual que é o escopo do vendedor, o papel do vendedor é mais ou menos esse, ó. Prospecta cliente, faz reunião, apresenta proposta, fecha contrato, gerencia uma carteira de clientes, negocia renovações e cancelamentos, vende novos lançamentos na base de clientes, precisa saber tudo sobre os clientes, o mercado, o produto e a sua empresa, e de preferência que seja PJ, recebendo só variável. Pô, e aí? Fácil ou não? Olha a cara dos caras ali, ó, né? Pessoal, não tem milagre, né? Não tem milagre, é muito difícil fazer isso. Sem especialização das funções dentro dos times, você nunca vai ter bons vendedores, né? É difícil formar para ser super-herói demora um pouco mais tempo, né? Então você precisa de especialização. O que é um bom vendedor? O bom vendedor, para mim, lá na Pipe Lovers, talvez seja diferente do bom vendedor para o Maurício na Introduce. Talvez seja diferente do bom vendedor lá para o Anderson na Aprimorar, né? Para cada empresa ele vai ser diferente. Mas o que vocês deveriam avaliar? Olhem esses 3 pilares aqui. Primeiro, o vendedor ideal para a minha empresa, ele tem um conhecimento de mercado mínimo. Qual que é o mínimo que ele precisa entender? Do segmento, da região, da persona ou do departamento que eu vou vender e nível de interações técnicas, né? Por exemplo, o meu vendedor fala de educação, o do Anderson lá vai falar de redes, vai falar de call center, né? O do Maurício aqui vai falar de cibersegurança. Depois eu preciso entender quais são as habilidades mínimas que aquela pessoa precisa ter para a função. Quer ver um erro que é muito comum? Você vai lá e você contrata um vendedor que veio de uma outra empresa, tinha uma carteira de clientes boa, vendia muito, uma baita carteira, e aí você traz essa pessoa para a sua empresa para ele ser o hunter, para buscar novos clientes. Aí passa 3 meses e você fala, o cara fica sentado aí, esperando o cliente ligar, preguiçoso, vagabundo. Pô, você contratou um farmer para ser hunter. Como é que você quer que funcione isso? Outra coisa que eu vejo direto, o pessoal vai lá no G4 e lá eles vendem curso para pessoa física, empreendedor, né? Uma super marca conhecida, então o lead vem online do Instagram, preenche formulário, cai lá, o SDR liga, venda rápida. Aí o pessoal vai lá e contrata esse cara para fazer uma prospecção ativa no B2B para empresas, uma prospecção fria, outbound. Aí fala, o cara não sabe fazer. Você contratou um cara que trabalhava com lead inbound, pessoa física com uma marca conhecida. Aí ele vai trabalhar com a sua marca que é desconhecida no B2B com prospecção fria. A culpa é de quem? Você que contratou errado. E por fim, eu preciso ter conhecimento da experiência, complexidade do cliente. Você vende para quem? Por exemplo, eu já fiz um projeto de consultoria para Tiffany. Rede de loja lá de joias, de luxo. O vendedor da Tiffany tem um nível de experiência com o cliente. O tamanho do cliente, potencial de receita, modelo de atendimento, nível de satisfação. Que é diferente de alguém que é um vendedor de serviços de internet. O cara que está vendendo internet, o cliente já está reclamando antes dele vender, né? Pô, esse cara nem instalou. Ontem eu estava falando com um dono de provedor de internet na Bahia. E ele falou, pô, o cliente me liga me xingando que a internet não está funcionando. Aí eu vou lá ver, o cara está sem luz. Olha, mas eu não sabia que precisava de luz para funcionar a internet. Eu vou, meu amigo, né? Então, assim, é isso. Mas se ele tiver um vendedor que não está preparado para lidar com esse contexto, ele não vai conseguir sobreviver, tá? Próximo passo, recrutamento é uma das competências mais importantes. Então, se eu preciso entender quem é o perfil do vendedor ideal para a minha empresa, eu preciso investir muito em recrutar as pessoas certas. Porque se eu contratar a pessoa errada, o que vai acontecer? Ela vai chegar, não vai performar, eu vou gastar dinheiro em recrutar, treinar, vou ter que mandar embora, ou vou ficar com aquele
jogador ruim ali, né? E recrutar vendedores, pessoal, é parecido com o processo de vendas. Eu preciso ter uma pré-qualificação e uma lista de muitos candidatos, parecido com o que é um processo de prospecção. Se você não tem um time de recrutamento interno na sua empresa, procure um headhunter. Ah, mas o headhunter é caro, me cobra 2, 3 salários. E se você contratar um vendedor ruim que fica 6 meses na sua empresa, o que custou mais? Aí você vai fazer a primeira entrevista, vai validar conhecimento de mercado, habilidade, as experiências mínimas. E você vai fazer uma pergunta importante para ele. Quem aqui pergunta, quando vai entrevistar um vendedor, quanto que ele ganha hoje? Vocês perguntam isso? Não precisa fazer essa pergunta. Não interessa quanto ele ganha hoje. O importante é perguntar qual que é a sua expectativa de remuneração para vir trabalhar na minha empresa. Se eu posso pagar R$5.000 para um vendedor, e ele ganha 3 hoje, e ele me fala que a expectativa dele é 6, eu falo, muito obrigado, a gente não consegue seguir no processo. Ah, não, mas eu posso negociar, eu vou por 5. Eu tenho certeza que já aconteceu com vocês. Contratou alguém, a pessoa ficou 2, 3 meses, recebeu uma proposta para ganhar um pouquinho mais e foi embora. Aconteceu ou não? É a expectativa da pessoa. Ela vai embora. Próximo passo. Testes práticos. Alguém aqui já contratou um vendedor, aí passa alguns meses, passa algumas semanas, você vai lá e vê um e-mail que ele mandou para o cliente, aí você fala, putz, o cara não sabe escrever direito, não tem ponto, vírgula, né? Parágrafo. Mas espera aí, vocês fazem um teste minimamente de uma redação para contratar esse vendedor? Você não testa se o cara sabe escrever, como é que você quer que ele escreva? Né? Por fim, uma entrevista final com esse candidato. Né? Quando você é o dono da empresa, o CEO, o presidente da empresa, e você tem o gerente de vendas, quando perde um vendedor, por qualquer motivo que seja, ele fica igual o técnico de futebol quando sai um atacante. Você fica assim, com um jogador a menos. Né? Lá em São Paulo a gente brinca que é melhor você jogar com o Yuri Alberto no ataque do que você ficar com um a menos. Né? Que de repente a bola bate nele e entra, às vezes. Né? No time de vendas é a mesma coisa. O gerente fala, bota mais um aqui, que pelo menos é alguém para falar com o cliente. Só o que acontece ao longo do tempo? Oh, peraí, botou esse cara fraquinho aqui? Ah, então eu vou dar uma acomodada. O inverso é verdadeiro. Quando você traz alguém melhor do que todos os outros vendedores, o que acontece? Todo mundo começa a se coçar para ir para esse outro patamar. Tá? Então, pessoal, testes práticos e simulações durante o processo seletivo são chave para vocês conseguirem validar se aquela pessoa realmente faz aquilo que você falou. Então você vai ver, a pessoa vai fazer muita ligação de prospecção, muito atendimento por WhatsApp, vai fazer planejamento de território, vai fazer uma apresentação, muita apresentação de vendas. Vocês têm que entender qual é a atividade principal, monta um case, passa para a pessoa se estudar e preparar para aquele case e ela vir apresentar. Eu, na minha vida, tive muitos vendedores que faziam apresentação de PowerPoint, essas coisas, e aí eu montava o case lá, mandava o casezinho, tudo preparado, a prova de Bob Esponja, né? Porque imagina, né? Bob Esponja não entende muita coisa, né? Então vamos ver se o Bob Esponja entendeu o case, beleza. Aí o cara vinha para me apresentar o case. Primeira pergunta, recebeu o case? Pasmem, tinha gente que falava, que case? Você veio aqui fazer o quê, amigo? Ah, não, achei que vocês iam dar um negócio aqui hoje. Segundo, você recebeu, você entendeu? Me conta o que você entendeu. 30% já não tinha entendido o que era de fato o case. Legal. Recebeu, entendeu. Você recebeu quando? Ah, recebi semana passada. Legal. Quanto tempo você demorou para preparar esse material? Pô, estava corrido, né? Fiz ontem à noite. Já te diz muita coisa, né? O cara teve uma semana para se preparar para a entrevista. Fez ontem à noite. E aí você vai ver a qualidade do serviço que ele te trouxe. Então, pessoal, você fazer isso no processo seletivo te ajuda a elevar a barra. Beleza, consegui
contratar. Vou para o momento de fazer o onboarding. Preciso fazer o onboarding desse vendedor. Toda vez que eu contrato uma nova pessoa no meu time de vendas, eu falo essa frase. Eu não confio em você até o dia que você estiver pronto para eu confiar. É forte, né? O vendedor fica assim. Como assim? Como você não confia em mim? Vamos lá. O cara não conhece o meu produto, não conhece o meu cliente, não conhece o meu mercado, não conhece os meus processos, não conhece meu CRM, não conhece meus concorrentes, não me conhece. Como é que eu vou confiar a meta para esse cara? Eu faço às vezes a brincadeira de contratar uma babá, né? Eu estou com um bebezinho lá de 1 ano e meio, já foi campeão brasileiro, inclusive, né? Palmeirense. E tá indo ver o Mundial de Clubes agora, lá nos Estados Unidos. E a gente foi contratar a babá para ele lá, né? Bom, contratar lá a senhora lá, 50 e tantos anos, tem 15 filhos, 25 netos. E eu fui fazer o onboarding da babá. Meu primeiro filho, né? Quem sabia mais, eu ou ela, né? Mas para babá de 50 anos de experiência, 37 crianças que já cuidou na vida, eu fui lá ensinar para ela o que ela precisava fazer para cuidar do meu filho. Mas vocês contratam o vendedor, ó, vai lá, tá aqui, ó. Essa é a lista de clientes, boa sorte. Qual que é a chance disso dar certo? É muito mais chance da babá lá dar certo do que eu com os vendedores. Então, pessoal, o que a gente precisa internalizar? Dá muito trabalho formar um vendedor que a gente possa confiar. Eu tenho certeza que vários de vocês aí têm um pupilo. Ah, esse vendedor é meu pupilo. Tem ou não tem? Por quê? Pupilo é o primeiro. Ficou lá 10 anos com você vendendo. Aí o segundo pupilo já não é tão pupilo assim, né? Por quê, pessoal? Dá muito trabalho. E o gestor de vendas é o responsável por formar esse pupilo. Esses vendedores, no caso, né? E para isso eu preciso de trilha de onboarding, playbook de vendas e metas de execução para as primeiras semanas e meses. Demora de 4 a 6 meses para formar um novo vendedor. Não significa que ele vai demorar de 4 a 6 meses para vender. Ele vai vender antes disso. Mas ele chegar no nível de produtividade ideal é de 4 a 6 meses. E a trilha de onboarding das primeiras semanas, ela serve para quê? Para reduzir esse período. Quando eu trabalhei no LinkedIn, todo vendedor novo tinha 1 semana de onboarding em Chicago, nos Estados Unidos. Custava 20 pau para o cara ficar 1 semana lá. Pô, coisa de empresa rica, né? Será que a empresa é rica porque ela faz isso ou ela faz isso porque ela é rica? Quando mandava o cara para Chicago, esse cara voltava e ele produzia muito mais rápido. Encurtava esse ciclo. Era um investimento para eu conseguir ter um vendedor mais engajado, mais motivado e mais capacitado. E nesse período de onboarding, ele tinha integração com as pessoas e com a cultura, dominar completo todas as soluções, entender do mercado, do perfil do cliente ideal, entender todos os processos e as ferramentas e, principalmente, nesse período, é onde ele vai fazer os primeiros ciclos de vendas. Pô, a primeira vez que você vende um produto novo para um cliente, você descobre um monte de coisa que você não sabia, né? Objeções que você não tinha ouvido, perguntas que você exatamente não sabia. Se o seu ciclo é de 2, 3 meses, depois de 2, 3 meses você vai negociar contrato pela primeira vez. Aí que você vai lá descobrir as questões dessas cláusulas que você precisa aprender. Bom, além disso, no onboarding, o vendedor precisa chegar lá e precisa saber qual que é o manual de vendas da empresa. E é tranquilo fazer um manual de vendas, um playbook, né? Leva mais ou menos o tempo que demorou para escrever a Bíblia, né? A parte boa da Bíblia é que não dá para mudar, né? Já está escrito, o playbook não. O playbook muda toda hora, tá? Mas a gente precisa começar de algum lugar. Pega os materiais que vocês já têm prontos, as apresentações, as gravações, os vídeos. Agora, com inteligência artificial, dá para usar muitas transcrições para montar esse playbook, né? E essa é uma estrutura mínima de um playbook de vendas que a sua empresa deveria ter. Visão geral da empresa e dos produtos, mercado, público-alvo e os clientes, rituais e processos da área de vendas, pitch e materiais da área comercial, como que se contornam objeções, ferramentas e sistemas de vendas,
tabelas de preço e políticas de desconto, regras comerciais e resolução de conflitos, as métricas, as metas e como é que funciona a remuneração variável. Isso não vai ser um livrinho impresso, não. Vai ser um material digital. Vai colocar num Notion, num Google Slides, em algum portal, intranet que você tenha. Tá? É legal. Defini o perfil do vendedor, recrutei, fiz um onboarding. Agora vamos para a pancadaria do dia a dia. Né? Eu preciso gerir as pessoas baseadas nas atividades. Isso aqui parece ou não algumas equipes de vendas aí de vocês, né? Normalmente no final de mês, né? Pô, dá para dar desconto, o contrato chegou, não está legível, veio o pedido, mas não assinou o contrato, dá para considerar a venda, né? A rotina em vendas, pessoal, ela é caótica, né? E alguns sintomas desse caos, tá? Vendedores altamente atarefados. Sempre estamos devendo alguma coisa para alguém. Sem tempo para fazer o que realmente gera valor. Né? Por exemplo, tem alguém aqui que está pendente de mandar um orçamento para cliente? Faz algum sentido isso? Não faz o menor sentido. Se você não mandar o orçamento, como é que ele vai aprovar o orçamento? Né? Bom, por que isso acontece? Isso acontece, pessoal, porque muitas vezes a gestão não dá o direcionamento específico de quais ações os vendedores precisam priorizar. Pô, você precisa vender. Tá bom, chefe. Mas você precisa prospectar. Tá bom. E você precisa fazer reunião. Tá bom. Mas você pode levar essa caixa para mim lá no evento? Posso, chefe? O tico e teco da galera fica meio perturbado, né? Faltam sistemas e processos para controlar essas atividades. Faltam sistemas e processos, né? Então, se eu não tiver um bom CRM, se eu não tiver isso bem estruturado, se eu não tiver esse controle, eu não vou conseguir saber se eu estou executando quanto eu deveria e se eu estou no caminho certo. E por fim, pessoal, o mais crítico, né? A maioria dos gestores, dos empreendedores, chega lá para o vendedor e fala, e aí? Vai vender quanto esse mês? Já ouviram isso? Esse mês aí? Vai vender quanto esse mês? Essa pergunta não interessa, pessoal. A pergunta certa é, e aí? Vai executar quanto hoje? Quantas ligações hoje? Quantas propostas hoje? Quantos follow-ups hoje? É isso que dá para a gente medir. Eu consigo controlar o que eu vou fazer hoje. Não quanto eu vou vender no mês como um todo. O resultado, como o próprio nome diz, é o resultado. Então, essas aqui são as principais atividades que, em geral, são executadas por vendedores. Precisam ser atividades padronizadas dentro do CRM, né? E precisam ter uma meta de execução dessas atividades, né? Prospecção, follow-up, primeira reunião, apresentação de propostas, reuniões executivas, business reviews com a carteira de cliente, eventos de geração de demanda, né? Essas são atividades que você vai ter que ter registrada. Deixa eu voltar para o amigo ali tirar foto, senão é sacanagem, né? Tirou? Boa. Outra coisa importante para quem é gerente de vendas. Esse aqui é o slide que o gestor normalmente gosta de tirar foto. Ó, vi a palestra do cara lá de São Paulo, o cara falou que eu tenho que fazer microgerenciamento, né? Tem que fazer mesmo, pessoal. Não precisa ficar controlando que horas que o cara chegou, saiu, quantos chimarrão ele tomou no dia, né? Você precisa gerenciar as atividades-chave, tá? Quantas prospecções, quantas ligações, quantos follow-ups, quantas propostas. É isso que você precisa gerenciar. Porque para a gestão de venda ser fácil, você precisa verbalizar para o seu time o que você vai cobrar e você precisa dar lá um painel para o cara medir as atividades, tá? E mais do que isso, você como líder tem que fazer um estudo da capacidade de execução. Ah, eu quero que o cara faça 50 ligações no dia. Dá tempo dele fazer 50 ligações no dia? Mais fazer reunião, mais mandar proposta, mais fazer follow-up? Isso tudo precisa ser calculado para ver se cabe dentro do cronograma desse vendedor, tá? Para isso, pessoal, depois de você fazer esse estudo da capacidade, você vai poder usar várias ferramentas de vendas, né? Eu trouxe algumas aqui para falar para vocês, né?
Depois tem um link aí, quem tiver o material, vocês acessam. Ela está um pouquinho desatualizada, tem um pouquinho mais, né? Todo santo dia alguém me manda um link de uma... Oh, você conhece essa ferramenta aqui? Eu falo, bicho, se eu fosse parar para ver todas as ferramentas que o pessoal me manda para ver, eu não trabalhava, né? Quando que eu tenho que usar novas ferramentas? Né? Agora que eu percebi, eu botei o mesmo GIF em 2 slides, né? Não reparem. Eu sou meio tarado por GIFs, né? Vocês já perceberam. É uma forma de vocês prestarem atenção no slide. Quando que eu vou usar novas ferramentas, pessoal? Primeiro, quando eu tenho gargalo no meu processo. Onde tem gargalo, eu vou olhar uma ferramenta para ajudar a tirar esse gargalo. Quando eu tiver oportunidades de ganho de produtividade, para eu reduzir ciclo de vendas, aumentar a execução do vendedor, melhorar a taxa de conversão, priorizar leads que estão mais quentes. E para acelerar a curva de aprendizado do meu time, eu melhorar a experiência do meu cliente. Tá? Mas antes de sair botando ferramenta, o mais importante é que vocês tenham claro qual que é o processo de vendas. A gente tem um processinho bem definido no papel, agora vamos botar ele em ferramenta. Por quê? Se você sair por aí comprando qualquer ferramenta e não tiver processo, vai fazer igual o nenezinho ali, né? Ó. Ah, legal, tá bom. Fechado. Venda fechada no CRM. Você vai estar gastando dinheiro com ferramenta. Vocês não param no dia a dia de dizer, putz, estou pagando essa ferramenta aqui. O pessoal está usando? Cara, essa pergunta nem deveria existir. Assim, é parte do processo. Né? Antes de você colocar a ferramenta, você tem que ter essa ciência. Qual que é a base de tudo, gente? A base de tudo é o CRM. Se você não tiver um bom CRM implementado, utilizando, não tem jeito. Tá? Eu trouxe aqui quais são as principais ferramentas de CRM. Obviamente vou falar do Zorro CRM, que eu sou embaixador, né? Tem que fazer uma jabá para os caras, afinal eles pagam caro para isso. Mas essas são as principais plataformas de CRM a nível global, a nível nacional e a nível gaúcho também, né? CRM PipeRun, ali de Porto Alegre. Alguém usa aqui PipeRun, né? Sandra é suspeito para falar disso, né? Mas é fundamental, pessoal, ter a base do CRM, tá? Agora, tem muita ferramenta, gente. Eu vou passar rapidamente por algumas categorias de ferramentas de vendas aqui que vocês podem considerar na operação de vocês, tá? CRMs, né? Já falamos aqui, tem algumas das possibilidades. Isso é a base de tudo, tá? Se não tiver um CRM... assim, no Brasil tem pelo menos 60 plataformas de CRM. Muitas delas são excelentes. O que você precisa na sua empresa em relação a CRM? Alguém que domine a plataforma de CRM que você usa. Direto eu chego em alguns clientes, que eu sou advisor, consultor, o cara fala, você acha que a gente deveria trocar o CRM? Eu falo, acho que não, acho que você deveria ter pessoas na sua empresa que sabem usar o CRM que você tem. Porque a grande maioria deles consegue dar conta. Outra coisa que é muito importante no dia a dia hoje é as ferramentas de bases de dados. Para eu sair prospectando, para eu mapear o meu mercado, para eu ter os dados corretos, hoje tem, né, Meets, Nelway, Cortex, Econodata, são empresas brasileiras, Apollo e LinkedIn Sales Navigator, são plataformas internacionais aí que vocês podem usar de dados. Isso vai ajudar você a ter mais produtividade e foco na prospecção. Quem quiser depois no LinkedIn, tem um curso gratuito meu lá de como usar o LinkedIn Sales Navigator. Vai lá no meu perfil do LinkedIn, depois vocês acham esse curso para conhecer essa ferramenta. Tá? Automações de marketing. Aqui no Brasil é muito conhecido o RD Station, né? Que é a plataforma principal aí de automação de marketing. Eles também têm CRM, tem WhatsApp, por aí vai. Né? Mas se eu vou trabalhar com inbound marketing, se eu vou investir em mídia paga, eu preciso ter uma ferramenta de automação para fazer a nutrição dos leads, para fazer os e-mails marketing. Né? Tudo isso é fundamental com uma plataforma de automação. Se eu tenho uma operação grande de prospecção, de SDR, de pré-venda, eu posso olhar para as ferramentas de Sales Engagement. Isso vai me ajudar a ter o controle da cadência de prospecção mais estruturado. Tá?
E aí tem ferramentas como MeTime, Reeve, Exact, que a RD comprou agora, Meets, Hamper. Pagoto, mas qual que é a diferença disso do CRM? Essas ferramentas são focadas para times de pré-vendas que trabalham com grande escala. Ah, eu não tenho muita escala. Você pode fazer a sua gestão de cadências dentro do próprio CRM. Tá? Comunicação omnichannel. Vocês falam com os clientes de vocês via WhatsApp? Alguém aqui não fala com o cliente via WhatsApp? Né? Essa tem que ser a pergunta. Agora a pergunta é, as conversas de WhatsApp estão acontecendo no WhatsApp individual de cada vendedor de vocês? Ah, o vendedor saiu, precisa pegar o celular dele lá. Ou vocês conseguem ver todas as conversas? Né? Essas são as principais plataformas de comunicação via WhatsApp. Eu uso lá na Pipe Lovers o Chat Guru, inclusive no final aqui da nossa palestra vocês vão ter uma experiência de falar com o meu SDR robô via Chat Guru. Né? E isso, pessoal, todas as pessoas do meu time comercial, seja pré-vendedor, vendedor, gerente, Customer Success, CX, todo mundo do meu time, eu consigo, se eu quiser, vou entrar aqui agora no computador, eu vejo a conversa de todo mundo. Está tudo lá centralizado dentro de um único número. Customer Success, gestão da carteira do cliente. Se eu tiver uma carteira de clientes muito grande, né, você fala, pô, é muito difícil gerenciar os clientes dentro do CRM, porque o CRM é linear, né? Lead, processo, fechamento. Tem plataformas específicas para isso. Né? Tem as brasileiras, Customer X, que é lá do Paraná, Sense Data, que foi comprada pela Zenvia, lá de São Paulo. Mas tem as plataformas internacionais, Totango, Gainsight, Client Success, que fazem uma análise de dados sobre os clientes para poder gerir isso em termos de tecnologia e priorizar as ações que eu posso fazer para reter clientes na base, evitar os cancelamentos e também para gerar oportunidades de upsell e de cross-sell. E por fim, não menos importante, né, e isso tem alavancado muito com a inteligência artificial, Speech Analytics. O que é isso? É a análise das conversas. Há 3, 4 anos atrás, o primeiro player mundial que fazia isso era o Gong. Né? É uma plataforma lá da Califórnia. Custava mais ou menos uns $100 a cabeça para você conseguir escutar as ligações dos vendedores e saber o que está acontecendo. Hoje, isso está muito mais acessível. Na Pipe Lovers a gente usa MeetRocks. Custa mais ou menos ali uns R$120 por usuário por mês. E eu consigo saber o que está acontecendo em todas as reuniões, em todas as conversas. E em breve, importando as conversas de WhatsApp. Ah, mas ele só transcreve a ligação? Não, ele transcreve as ligações, ele resume, ele avalia as ligações, ele dá um feedback para o vendedor, ele imputa esses dados integrado com os CRMs. Ou seja, aquele trabalho de escuta de ligações que o gestor deveria fazer, mas não consegue, esse tipo de ferramenta está fazendo e é uma das categorias de tecnologia para vendas que mais tem crescido com inteligência artificial. Ufa, né? É muita ferramenta, pessoal. Agora, nada disso aqui vai funcionar se eu não tiver rituais para revisar o pipeline do meu vendedor. Tá? Se você é gerente de vendas, pessoal, você não precisa ficar cobrando fechamento de vendas do seu time, não. É igual o vendedor para bater pênalti. Né? Você bota o cara lá na marca do pênalti, chuta a bola. Você acha que o cara quer errar? Eu sou palmeirense e ultimamente eu tenho achado que sim, né? Porque os caras mais erram pênalti lá do que faz. Mas na média, o jogador que está de frente para o gol ali, ele quer fazer o gol. O vendedor também está com a proposta apresentada, ele quer fechar ou não? Claro que ele quer bater a meta dele. Qual que é o nosso trabalho como gestor, pessoal? Monitorar a evolução de todas as oportunidades que os vendedores têm dentro do CRM. Toda semana você vai ter um ritual que chama Pipeline Review, ou revisão de carteira, e você vai bater conta por conta, fazendo 2 perguntas. O que falta para fechar e qual é o nosso próximo passo? O seu vendedor ele vai querer contar a história triste de por que não fechou ainda. Tá? Você não quer saber a história triste, porque senão você não vai conseguir passar pelas
50 oportunidades que estão ali. O que você quer saber é qual é o próximo passo e o que falta para fechar. Então, toda oportunidade tem um próximo passo, e isso você vai mapear dentro do CRM. Qual que é o seu papel como gestor, pessoal? É dar coaching para esse vendedor de como que ele destrava essas oportunidades para avançar no fechamento. Agora, como é que eu faço para o meu time não mentir para mim no forecast? Né? Vendedor de vocês fala, fica tranquilo, chefe, confia em mim. Alguma vez te deixei na mão? Previsão de fechamento, dia 31. Tem alguma lógica você fazer uma previsão de fechamento no último dia do mês? Não tem, né? Quando o cara bota que vai fechar no último dia do mês, a única coisa que eu sei é que ele não sabe que dia que vai fechar. Ele está rezando para que seja no último dia do mês. Tem uma metodologia que chama Roadmap to Close. O que é Roadmap to Close? É você definir quais são todas as atividades críticas que precisam acontecer no seu dia a dia, no dia a dia, na oportunidade de vendas, para que aquele negócio seja fechado. Então eu sei o que eu preciso fazer, uma validação técnica, uma visita no cliente, uma proposta comercial, uma validação do jurídico. Eu já sei mais ou menos o tempo que demora cada uma dessas coisas e eu vou poder responder de uma forma binária se aquele contrato vai fechar ou não. Não fica na emoção. É binário, a gente sofre, né? Vocês sofrem quando não bate meta? Sofre, né? Então, aqui não, aqui você vai ser binário. Olha, de acordo com isso aqui, eu vou bater a meta ou não. Gestão de performance e desligamentos, né? Vocês sabem qual que é o maior medo de quem trabalha com vendas? Qual que é o maior medo aí? Podem falar. Ser demitido? Pô, chegou perto essa. Tem alguns medos antes. Não? Não vender? Não bater a meta? Esquentou. Eu fui perguntar lá pro chat GPT, né? Porque hoje em dia é isso, né? A gente não pensa mais, né? Rejeição, pessoal. Vendedor tem medo de ser rejeitado. Mas ele tem coragem, né? Porque imagina, se a gente não fosse rejeitado, se 100% das pessoas que a gente ligasse comprasse da gente. Pô, o cara lá do TI, o cara do financeiro ia querer virar vendedor, né? Para ganhar comissão. Mas é o vendedor que está lá levando portada na cara todo dia, né? Rejeição significa não vender. Não vender significa não bater a meta. Não bater a meta significa o quê? Ser demitido. Qual que é o problema de ser demitido? Pô, dinheiro no bolso, né? Tem conta para pagar. Qual que é o problema, pessoal? Quando o vendedor tem medo de ser demitido, ele começa a fazer cagada. Começa a fazer umas vendas de coisa que não existe, promete coisas que não funcionam, né? Vende produto que não tem no estoque, bota para dentro uns pedidos falsos. Todo mundo já viu essas histórias. Por que ele faz isso? Porque tem gestor que fala assim, ó, esse mês, quem não bater a meta, ó, cabeças vão rolar. Aí o cara acha que o vendedor fala, da hora! Se a gente não bater a meta, cabeças vão rolar. Agora eu estou motivado. Gente, o cara está desesperado agora. É óbvio que ele vai fazer cagada, né? Só que a gente não quer vendedores com medo. A gente quer vendedores focados em vender. Como é que eu faço para ter vendedores focados em vender, pessoal? Tem um alinhamento muito importante que eu deveria fazer com esse meu time de vendas logo que eles entram na empresa. Pessoal, é o seguinte, aqui na nossa empresa, ninguém vai ser demitido por não bater a meta de uma hora para outra. Nós vamos ter uma política de desligamento por baixa performance. Então, se você não estiver performando, você vai para um plano de recuperação de resultados. Porque assim, todo mundo que é vendedor já teve um mês ou outro que foi mal. Normalmente porque a gente deu uma relaxada, né? Beleza, relaxou, vai tomar um cartão amarelo. Vai para o plano de recuperação de resultados. Nesse plano, falou, amigão, agora é o seguinte, você tem um ciclo de vendas aqui para voltar a se recuperar
a bater meta ou chegar muito próximo da meta. Porque se você estiver no plano de recuperação e não recuperar os seus resultados, aí você está demitido. Ou seja, o jogo está bem combinado. Não vai ser uma surpresa para ninguém. Inclusive, quando você demite as pessoas dessa forma, os demais vendedores, que sempre falam que fulano foi demitido, né? Aquele burburinho não vai acontecer, porque vendedor é tudo boca de sacola, né? A hora que o cara está no plano de recuperação de resultado, ele já conta para todo mundo. Pô, tô ferrado, tô no plano de recuperação. Então, bicho, para de reclamar e vende, né? Aí quando ele é demitido, já não é uma surpresa. E os demais vendedores falam, pô, o cara teve a chance. Não teve a chance e por isso não se recuperou, tá? Mandar vendedores de baixa performance muda o clima da empresa? Sim, pessoal. Quando eu mando pessoas que não estão batendo a meta embora, eu abro espaço para promover as pessoas mais júnior para outras posições. Eu contrato novos talentos do mercado. Minha empresa está maior, minha empresa está mais robusta, eu tenho mais capacidade de atração. Eu elimino aquela sensação de impunidade a maus resultados. Vocês já devem ter visto na empresa de vocês assim, o cara bate meta 3 vezes. Ô, chefe, estou batendo meta aí, me dá um aumento. Pô, mas você já ganhou variável, comissão para isso, né? Não, mas é que tem gente que não está batendo meta e está tudo bem, né? É o contrário. Pô, quem não está batendo meta tem que sair. E você começa a valorizar quem está batendo meta, né? Por quê? Porque é difícil bater meta. As metas têm que ser desafiadoras. Por fim, para a gente terminar aqui dentro do tempo que o Edson duvidou de mim, vamos falar de rotinas de treinamento, pessoal. Vocês já foram no McDonald's, né? Tá meio embaixo a McDonald's ultimamente, mas todo mundo já foi no McDonald's aqui, né? Quando você chega no McDonald's, você olha para os atendentes lá. Vocês acham que eles são treinados para atender os clientes? Né? Sabe por que parece que eles são treinados? Vocês sabem por que parece que eles são treinados? Porque eles são treinados. Não é interessante isso? Parece que eles são treinados porque eles são treinados. E o vendedor de vocês? Será que ele parece que é treinado ou parece que ele não é treinado? Porque agora, lembrem de alguma situação que vocês interagiram com algum profissional, não precisa ser da empresa de vocês, de outra, que você falou com alguém que a pessoa não era treinada. Não dá um desespero? Pô, que porcaria de serviço. Agora pensa na sua empresa. O seu vendedor está treinado? Porque o seu prospect, o seu cliente, consegue perceber isso. Ele consegue perceber se o seu vendedor está treinado para prestar um bom serviço para ele, tá? Só o talento, pessoal, não é suficiente, tá? Os maiores atletas de alta performance no mundo treinam absurdamente, né? Já viram lá o filme da Serena Williams? Das irmãs Williams, né? Menina treina dos 4 anos de idade. A Rebeca Andrade, lá tem o vídeo da menina criancinha lá treinando para conseguir um dia ganhar a medalha de ouro. Cristiano Ronaldo, 41 anos. O cara fez gol lá antes de ontem, né? 41 anos. Abdômen tanquinho. Eu tenho 37, acho que falta 4 anos para ter o tanquinho. Vocês têm fé, né? Cara, 41 anos. O cara é uma máquina de treinar. É por isso que o cara chega num nível como esse. Agora, nossos vendedores não. Nossos vendedores que são brutos. O cara vai aprender, sei lá eu como, né? Vai vir a Virgem Maria para treinar o cara aqui, né? Então, pessoal, se a gente não investir tempo, e aqui é o que é muito legal, tá todo mundo aqui, vocês podiam estar na empresa de vocês trabalhando, mas vocês estão aqui por algum motivo. Ou pela comida, ou para pegar algum conhecimento, né? Pode ser pela comida também. Tem 2 momentos que eu preciso treinar muito bem meus vendedores. Primeiro é quando eles entram. A trilha de onboarding, que a gente já falou um pouco sobre isso, né? São os 30 primeiros dias, todo mundo tem uma trilha de onboarding. Vai ter
conhecimento teórico, playbook, certificações, documentação técnica e treinamento prático, que eu vou fazer ele lado a lado com os meus pares, com outros vendedores. E aí tem o momento da entrada e tem todo o resto da vida desse vendedor dentro da empresa, que é o que a gente chama de ongoing, ou a recorrência. Todo vendedor tem que ter um plano de desenvolvimento individual. Se os seus vendedores não têm um plano de desenvolvimento individual, como que ele vai saber o que ele precisa evoluir? Ele precisa negociar melhor, gerir melhor o tempo, prospectar melhor, se relacionar melhor, entender mais de negócio. Você, como gestor, tem que ajudar ele na construção desse plano. E ele precisa gastar pelo menos 2 horas por semana em treinamento, pessoal. Quem faz academia aqui? Se vocês forem 2 vezes por semana na academia, só 2 vezes, vocês ficam com o abdômen tanquinho? Não fica, né? O que eu estou falando aqui é só 2 horas de treinamento de vendas, tá? Precisa de muito mais, mas o mínimo para não ter problema de saúde é 2 horas, não é? Então, 2 horas, pessoal, é o tempo que o vendedor de vocês gasta no Instagram por semana. Se ele fuma, é fumando um cigarrinho. Ele passa mais tempo do que isso no banheiro por semana. Se ele estiver no Instagram, no banheiro, já é mais produtivo, né? Eu chamo isso de cagada remunerada, né? Tempo tem, pessoal. Desculpa o vocabulário. Tempo tem para treinar, pessoal. Precisa ter horário fixo na agenda durante o expediente de trabalho para treinar o vendedor. Porque se você, como gestor, não colocar um horário fixo na agenda para ele ser treinado, você está dizendo para ele que isso não é importante, que você não valoriza. Se você colocar na agenda e falar, ó, toda quarta-feira, 8 horas da manhã, horário de treinamento oficial. Todo mundo do time de vendas vai chegar aqui e vai ter treinamento. Você está dizendo que isso é importante, isso é parte do trabalho. E aí você vai ter treinamentos teóricos e você vai ter treinamentos práticos. Pô, mas toda semana? Toda semana. Você não tem que prospectar todo dia, toda semana? Não tem que vender toda semana? Tem que treinar toda semana. Tá? Isso faz parte. Na Pipe Lovers, a gente foi estudar o que precisava treinar nesses vendedores, né? Muita gente fala, é só conhecimento técnico. É muito mais, pessoal. Quando a gente olha para vendedores de alta performance, que são aqueles que têm o hábito de aprender todos os dias, eles dominam visão de negócio, conhecimento técnico em vendas, relacionamento interpessoal e eles têm autodesenvolvimento. Então é 4 coisas? É mais ou menos. Na verdade, a gente mapeou 10 competências que a gente explode elas em mais de 50 tópicos de treinamento. E olha que beleza, né? 50 tópicos, o ano tem 52 semanas. A gente treina um tópico desse toda semana lá na Pipe Lovers, né? Conhecimento de negócio, tendências de mercado, técnicas de vendas, gestão de vendas, pensamento crítico, comunicação e relacionamento, liderança e influência, inteligência emocional, gestão do tempo e da informação e aprendizado ativo. Eu preciso estar frequentemente treinando sobre isso, né? Ou seja, treinamento, pessoal, faz parte do trabalho. Só cobrar vendas não vai levar o time de vocês para um outro patamar. Recebi da minha avó no WhatsApp esse vídeo aqui, eu tenho certeza que é real. Se esses poodles aprenderam a pular corda, eu acho que os vendedores de vocês conseguem aprender a vender um pouquinho mais, né? A brincadeira que o meu time de vendas faz com todos os prospects lá nas reuniões é: se a gente treinar seu time de vendas, vai explodir aqui. Tô acabando, falta 2 slides. O cara é alemão mesmo, né? Aí, ó. Falou que agora tem mais 54 minutos, é isso? O meu time brinca lá que é o seguinte: se a gente treinar seus vendedores, eles vão vender mais ou menos? Menos eu acho difícil, né? Bom, para fechar o nosso papo, né, já que apitou aqui por mim, eu ficava mais. Mensagens de hoje aqui, que eu sei que vocês gostam de tirar foto do slide
de resumão, né? Defina o perfil de vendedor ideal para cada vaga do seu time. Faça testes e simulações práticas durante o recrutamento de vendedores. Não confie nos vendedores. Tenha um playbook trilha de onboarding. Defina e gerencie as atividades de execução que resultam em mais vendas. Sua carteira de clientes é uma mina de ouro. A reunião de forecast deveria ser uma reunião de revisão de pipeline semanal. Crie uma política de demissão por baixa performance e, se você não treinar os seus vendedores, eles nunca vão evoluir e vão te abandonar. Beleza, pessoal? Foi pouco tempo que me deram, mas como eu vim de longe, eu falei, vou levar um presente para essa galera. Vocês gostam de presentes? Então, eu trouxe aqui, nesse QR Code, eu trouxe para vocês 10 horas de conteúdo sobre gestão de vendas, tá? É um conteúdo que eu tenho lá na Pipe Lovers, se chama Pipe Lovers Up. São 5 aulas de 2 horas cada uma, onde eu detalho a fundo todo esse conteúdo aqui que a gente falou hoje, né? E vai ficar disponível para vocês por 30 dias, né? Afinal, se vocês não consumirem em 30 dias, é que vocês não estão muito interessados, né? E vocês vão também ter a possibilidade de interagir aí via WhatsApp com o meu robozinho, né? Feito no Chat Guru. Então, já dá para ver um pouco de como que a gente usa de algumas tecnologias de vendas. Beleza? Funcionou aí? Que esse é o momento mais importante da palestra, né? Que eu vim até aqui passar esse frio por esse momento. Se alguém não conseguir bipar, vocês me avisam. Beleza? Obrigado, pessoal. Com certeza a gente queria te dar muito mais tempo que isso, né? Mas a gente tem um compromisso aqui com o restaurante também, né? E de fato a capacidade de condensação toda também muito grande, foi uma aula, né, de vendas aqui. Muito obrigado mesmo. E apesar, fica aí ainda, a gente corta teu tempo, tu ainda assim deixa presente para a galera. Então muito obrigado por esse momento, então. Você sabe que eu tenho, se eu falar aqui o pessoal escuta? Aqui, sabe que eu tenho as minhas raízes italianas e germânicas, né? Das germânicas, eu lá no G4, lá a gente dá umas aulas de 4, 5, 6 horas, né? Aí todo dia que eu chego de manhã tem o pessoal da produção falando, o horário aqui tá falando, fica tranquilo, cara, nós vamos terminar pontualmente aqui, porque é um respeito com a agenda de quem veio, com a agenda de quem está organizando, para garantir que tudo funcione. Perfeito. E eu quero convidar agora a Jéssica, da Vitivinícola Julimão, para fazer a entrega de uma lembrancinha para o nosso italiano aqui. Aí sim, hein? Por essa eu não esperava, hein? Eu não conhecia essas tuas vinculações germânicas, senão eu teria trazido mais cerveja também, né? Mas enfim, né? Gente, novamente quero uma salva de palmas aqui para o Gustavo pela sua presença, então. Obrigado mesmo, né? Gente, eu quero aproveitar esse momento. Nós estamos encerrando um projeto chamado Tópicos Avançados de Gestão de Empresas de TI, que foi uma iniciativa do Trinopolo, um projeto que a gente captou recursos de convênio com o governo do estado, e agora esse projeto ele está encerrando, né? Eu gostaria de convidar quem participou do projeto, que vem aqui para frente para a gente tirar uma foto coletiva. Eu sei que muitos estão também em Gramado, mas tem muita gente que está aqui. Quem participou do projeto, por favor, levanta a mão aí. Ixi, então nosso time está fraco. Mesmo assim, vamos vir aqui para frente tirar uma foto, tá? Para fazer esse registro, para dizer que o nosso último encontro aqui no Bom Dia TI, a gente esteve aqui para fazer esse registro. Então, por favor, não se envergonhem, venham para cá, Portela, tu já se posiciona como meu fotógrafo oficial. Pode, Anderson, meu assistente de check-in também, já posiciona o pessoal para foto. Pessoal, nesse treinamento, com recursos do governo do estado, a gente conseguiu contratar uma plataforma, uma consultoria, e nós trabalhamos temas de planejamento e gestão comercial, máquinas de venda, liderança, IA aplicada a desenvolvimento de software, parcerias, fusões e aquisições,
produtividade, gamificação, IA para centros de suporte, perfil comportamental DISC, experiência do usuário e na última segunda-feira ainda a gente fez um workshop de inteligência artificial. Eu reforço, minha gente, que quando houver projetos aqui que a gente está implementando, nós estamos assinando agora com o governo do estado. Obrigado, minha gente. Lembrando que foram mais de 30 empresas participantes, tá? Nossos encontros eram quinzenais, sempre online. E nós estamos agora, nos próximos dias, assinando o convênio com o governo do estado. Pessoal, só um minutinho ainda, né? Com o governo do estado para o novo projeto que é voltado à gestão de indicadores. Então, as empresas associadas, eu peço que fiquem atentas quando a gente iniciar a divulgação, para que estejam conosco em mais essa iniciativa. Também estamos assinando um convênio, uma parceria, na verdade, com o Sicredi, com recursos que vão trabalhar a questão da inteligência artificial nas escolas. Então, são diversas frentes que a gente está captando projetos e recursos para ampliar as nossas ações. Perfeito? Minha gente, para encerrar, eu quero agradecer novamente ao Gustavo Pagotto por nos inspirar com tanto conteúdo relevante sobre vendas e também agradecer a todos os presentes, agradecer também aos nossos patrocinadores e quero deixar já um convite, minha gente. No próximo Bom Dia TI será no dia 4 de julho e nós estaremos falando sobre o líder em transformação, uma palestra com o Daniel Eli, que vocês já conhecem, estará aqui conosco para conversar sobre esse tema que é tão importante também para as nossas empresas, porque aprendemos técnicas, aprendemos sobre gestão e precisamos sempre estar nos aperfeiçoando sobre questões relacionadas à liderança. Gente, muito obrigado a presença de todos, espero poder vê-los na próxima edição. Tenham todos uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e até a próxima. Tchau, tchau.